Está chegando mais um trimestre da EBD, o quarto trimestre de 2024, e você ainda não se preparou para ministrar as suas aulas com excelência? Não se preocupe, eu estou aqui para te ajudar. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes, trabalho com EBD há 25 anos, sou diretor da Escola Teológica da Assembleia de Deus Missão em Lages, Santa Catarina, há 13 anos, e elaborei um material didático ideal com a estrutura pedagógica que verdadeiramente proporciona a fixação do conhecimento. Os nossos materiais foram preparados por dentro da programação neurolinguística, com uma linguagem simples, clara, direta, interpretações teológicas exatas, sem poluição visual e também sem sobrecarga de informação, com design moderno e intuitivo. Milhares de alunos e professores do Brasil e do mundo já têm comprovado a eficácia do nosso material. E o que é melhor, por apenas R$ 2,50 por semana, você pode adquirir o pacote 10 em 1. Verdade, são 10 conteúdos pelo preço de um. Adquirindo os slides dos adultos, você recebe os slides dos jovens, material de marketing, vídeos profissionais, banners, certificados, livros, subsídios teológicos, atendimento exclusivo no WhatsApp e muito mais. Não perca mais tempo, se torne um professor excelente usando a ferramenta do professor excelente, os slides pedagógicos da EBD. Clique no link da descrição desse vídeo e alcance definitivamente a prosperidade do teu ministério. Você conhece as promessas de Deus para a nação de Israel? Será que Israel vai ser rejeitada por Deus hoje, visto que eles rejeitam o evangelho do Senhor Jesus? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes, você está no meu canal e hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 2, as promessas de Deus para Israel. Lembrando que a lição de número 1, os slides estão gratuitos na plataforma Acatflix, para que você possa baixar todos os slides da lição de número 1 e também os conteúdos gratuitos que tem ali de marketing, os certificados, tem uma seção de conteúdos gratuitos ali para você baixar. O link está na descrição desse vídeo, ou se você estiver assistindo na televisão, tem o QR Code na tela. Você vai para os nossos acessos rápidos e clica no banner Acatflix, preenche um cadastro rapidinho e então você pode ir lá na Acatflix, conhecer a Acatflix e também baixar os slides da lição de número 1. Quero mandar um abraço aqui para a irmã Geniceia de Ubatuba, que Deus abençoe, a irmã Bernadette Santos e também o irmão Romeu, lá de Feira de Santana, Bahia. Na pessoa desses irmãos, abraçar todos os irmãos que estão aqui inscritos no canal, a todos os irmãos que são novos aqui no canal, sejam muito bem-vindos. E você que ainda não se inscreveu, lembre-se, nós temos um grupo de oração, intercedemos pelos irmãos inscritos no nosso canal e todos os inscritos no meu canal me ajudam a fazer a obra missionária com os projetos que temos no país do Paraguai e também na África. Então, quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos. Dia 8, terça-feira, dia 8, atenção, anote essa data, às 8h30, vai ter um aulão de introdução de todo o quarto trimestre de 2024, tá? Então, terça-feira, dia 8, às 20h30, vamos fazer ali um aulão de introdução. É um resumo, quero explicar para você as divisões do trimestre, para você entender, ficar bem a par de todas as divisões, todas as classes de promessas que tem ali, para que você tenha um total domínio de todo o assunto que será tratado nesse trimestre. Então vamos lá? Vamos fazer a nossa oração para dar início à nossa lição. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por poder estudar a Tua Palavra e aprender acerca das promessas que o Senhor tem para a nação de Israel. Recompense a cada filho Teu que está conosco aqui no canal, assistindo esta aula, que a bênção do Senhor traga frutificação para o ministério e a vida espiritual de todos os Teus filhos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, lembrando que no final a gente vai fazer o nosso grande clamor por milagres. Tem um irmão que me mandou mensagem dizendo que já há um tempo ele estava sofrendo com um problema no intestino, fortes dores, e ele sentiu na hora da oração, dobrar o joelho, orar conosco e depois da oração sumiu todos os sintomas, não doeu mais, ele está bem. Com certeza o Senhor Jesus curou este irmão deste problema que ele estava tendo
no seu intestino. E o Senhor Jesus faz mesmo, ele ainda é o mesmo, continua curando. O textual está em Gênesis 12:3, né? E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verdade prática, ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Tem muitas pessoas que têm dúvidas, o que Deus vai fazer com Israel? Vão para o inferno, estão condenados, estão perdidos. Hoje nós vamos aprender como nós, como igreja, devemos olhar esta situação das promessas sobre Israel e a salvação de Israel. Leitura bíblica em classe está em Gênesis 12, 1-3, Romanos 9, 1-5. Objetivos da lição: detalhar a promessa divina a Abraão acerca de tornar a sua descendência uma nação sacerdotal que testemunharia os feitos de Deus entre as nações, elencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação e destacar a posição de Israel no tocante à salvação e a promessa quanto ao seu futuro espiritual. Método tempestade cerebral, questionário, são 5 perguntas. Quantos anos Abraão tinha quando Deus disse que ele seria uma grande nação? Que promessas Deus fez a Abraão acerca de outros povos? Qual foi a promessa que o Senhor reiterou a Jacó? Por que Esaú perdeu o direito de primogenitura? O que Romanos 9 demonstra? Introdução. As promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 2000 anos atrás, antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e fez de promessa a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nesta chamada está implícita as promessas para Israel como nação ímpar, de todos os povos da terra, a fim de uma forma especial cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Hoje você vai entender por que Paulo diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria. Por que Paulo disse isso? Tem até um hino que a gente canta, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria. Então, por que Paulo menciona isso? Você vai entender. Por isso, nesta lição veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, Isaque e a Jacó, a Davi, e confirmadas com o advento do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá? Nossa primeira parte, a promessa da criação de uma grande nação. Primeiro tópico, far-te-ei uma grande nação. Vamos entender esse primeiro tópico. Letra A. Visto que Deus tem o grande propósito de viver eternamente com uma única nação, esse é o grande propósito de Deus, em sua cidade celestial, confere lá 1 Pedro 2:9 e Apocalipse 21:2, ele iniciou esse projeto de nação com a chamada de Abrão e fez a promessa de fazer uma grande nação, conforme Gênesis 12:2, que obviamente não se referia somente à atual nação de Israel, mas a todos os seus filhos de todas as épocas, conforme Efésios 2:14 e Gálatas 3:29. Então, quando Deus promete fazer de Abraão, ou de Abrão, às vezes você vai ver a palavra Abrão, depende do contexto do tempo. Então, antes de Deus falar para ele, você vai chamar Abraão, ele está falando com Abrão. Então, por que Deus menciona? Quando Deus menciona, farei de ti uma grande nação, o Senhor não estava falando só acerca da nação de Israel, irmãos. Deus, os seus projetos, eles são completos no que diz respeito às conclusões de todo o plano para ele estar no seu reino desfrutando de todas as coisas. A visão de Deus ela é abrangente, olhando sempre na conclusão de todas as coisas. Então isso significa, quando ele promete uma nação, fazer uma nação de Abrão, ele não estava falando só de Israel. Nós temos visto que Deus tem um grande propósito de viver eternamente com uma única nação. Então ele fala uma grande nação, ele já está envolvendo os descendentes de Abraão, já está envolvendo a salvação dos gentios
e já está envolvendo o projeto de ambos os povos fazer um e viver eternamente com uma única nação. Então, confere 1 Pedro 2:9, nós somos nação santa, todo o povo de Deus é uma nação só. Não existe no reino de Deus nações, apesar de que no milênio as nações ainda estarão aqui e tal, mas quando Deus fala nação, isso vai além do milênio. No final de todas as coisas haverá uma única nação. Tá? Confere 1 Pedro 2:9. O desejo de Deus é viver eternamente com uma única nação. Aonde? Na única cidade, está lá em Apocalipse 21:2. E vi descer do céu a cidade santa. Então, uma única nação em uma única cidade. Também confere lá Efésios 2:14, que de ambos os povos o Senhor ele fez um. E Gálatas 3:29. Acho que vale a pena para você entender, eu vou explicar para você esse texto. Vamos conferir, abre lá Efésios 2:14, carta de Paulo à igreja que estava em Éfeso. Deixa eu abrir aqui. 2:14. Isso. Porque ele é a nossa paz, que de ambos os povos fez um, e derrubou a parede de separação que existia entre nós. Agora confere Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. E se vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Então, visto que o desejo de Deus é fazer uma única nação e viver com esta nação eternamente, ele já começa esse projeto anunciando a Abraão: farei de ti uma grande nação. E aí ele já apontava para Israel, atualmente falando, e também para a unificação dos povos em Cristo. Fantástico, né? Far-te-ei uma grande nação, isso aqui é profético, envolvendo todos os salvos de todas as épocas. 2. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Agora ele fez promessa para a nação, agora ele faz uma promessa particular para aquele homem, Abraão. Por quê, pastor Rodrigo? Preste atenção, vem lá. Letra A e letra B. Além de Deus fazer uma promessa coletiva para toda a nação dos salvos, ele fez uma promessa exclusiva para Abraão, conforme Gênesis 12:2. Letra B. Por que Deus fez uma promessa pessoal? Por quê? Depois de Noé, Abraão foi o primeiro a acreditar na voz de Deus sem precisar ver algum tipo de imagem. Confere Romanos 4:3, Gênesis 12:1 e Hebreus 11:8. Depois de Noé, o primeiro a acreditar na voz de Deus sem precisar ver uma imagem foi Abraão. Deus falou com ele, provavelmente ele ouviu a voz de Deus, ninguém sabe como, se foi dormindo ou acordado, e não precisou ver imagem, porque na época de Abraão já tinha muitos ídolos, já tinha muita idolatria. E ele não precisou ver uma imagem para acreditar numa imagem, num Deus que estivesse sendo ali representado por uma imagem. Não. Sai. Vamos entender mais à frente o número de promessas, aliás, o número de pedidos que Deus fez e o número de promessas que Deus fez, mas quando ele ouviu sai, obedecendo, aliás, ouvindo os pedidos que Deus fez alguns pedidos para ele creu e saiu, irmão, sem saber para onde ia. Então isso aí fez total diferença para que Deus fizesse promessas pessoais para ele. Eu costumo dizer, Deus não faz acepção de pessoas para a salvação, mas faz acepção de atitudes para conceder galardão. Ele concede galardão, ele observa as atitudes e recompensa a pessoa. Hebreus 11:6, a Bíblia diz que Deus é presenteador daqueles que o buscam. Então a pessoa, Deus observa as atitudes, e essa atitude de Abraão, crer sem precisar ver nenhuma imagem, lhe foi imputado como justiça. E Deus fez promessas para ele, dizendo, tu serás. Agora vamos ver as promessas, vem cá. 3. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
Letra A, B. Primeiramente, Deus fez 3 pedidos a Abraão. E em seguida, lhe fez 4 promessas pessoais. Sensacional. Vamos conferir? Abra lá Gênesis 12. Vou explicar para você. Ele fez 3 pedidos. Olha aqui, ó. Versículo 1 e 2. O Senhor disse a Abraão: primeiro pedido, sai da tua terra. Segundo pedido, sai da tua parentela. Terceiro pedido, sai da tua casa. Olha só. Para um lugar que ainda te mostrarei, tu nem sabe. Deus fez 3 pedidos para ele, ele ouviu a voz, não viu nada e creu. Foi o primeiro depois de Noé que creu sem precisar ver uma imagem ou se curvar diante de alguma imagem. Segundo alguns historiadores, o pai de Abraão tinha uma fábrica de ídolos. Tá? 2. Ele faz 3 pedidos, agora faz 4 promessas. Primeiro, farei de você, você, promessa para ele, uma grande nação. Segundo, abençoarei. Terceiro, engrandecerei o teu nome. Quarto, você será uma bênção. Puxa, é um privilégio sensacional. Deus fez 4 promessas pessoais para Abraão. Primeiro, abençoarei. Segundo, engrandecerei. Terceiro, será uma grande nação, primeiro. Segundo, te abençoarei. Engraçado, irmão, isso aqui é muito profundo, tá? O tempo não permite. Será uma grande nação, isso aqui é muito profundo. Segundo, te abençoarei. A palavra bênção está relacionada à vida eterna. Então ele ficou seguro. Poxa, terei vida para sempre. Engrandecerei, isso aqui fala de prosperidade espiritual e material. E engrandecer o seu nome, e você será uma bênção. Tanto você será abençoado, como terá também autoridade para abençoar. Você será um abençoador. Sensacional, o tempo aqui não permite, mas é muita promessa para um homem, apenas um homem. Deus fez 4 grandes promessas para ele. Agora, em seguida, Deus faz 3 pedidos, Deus revela 4 promessas, agora em seguida, Deus faz mais... sim, lógico. O quarto tópico é que eu vou explicar aqui, mas deixa eu concluir o terceiro tópico. Vamos lá. Primeiramente, Deus fez 3 pedidos a Abraão e em seguida ele faz 4 promessas pessoais. Tá? Em seguida, Deus faz mais 3 grandes promessas. Né? Em seguida, Deus fez 3 pedidos, 4 promessas para Abraão e agora Deus faz mais 3 grandes promessas. Primeiro, aos que abençoarem Abraão e a sua fé, Deus fez uma promessa, abençoarei os que te abençoarem. Deus está agora fazendo uma promessa às pessoas que cruzassem o caminho de Abraão. Segundo, aos que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Olha só o perigo. E terceiro, a todas as famílias da terra que acreditassem no Deus de Abraão, Deus também iria abençoar. Então Deus faz 3 pedidos para Abraão, anote aí, 4 promessas para Abraão e depois 3 promessas de abençoar os que abençoasse Abraão, amaldiçoar os que amaldiçoasse Abraão e também abençoar todas as famílias da terra que acreditasse no Deus de Abraão. Então, irmãos, esse versículo aqui, 1 e 2, é o resumo de toda a história a partir de Abraão. É o resumo. Então, Deus abençoou Abraão e também eu vou abençoar os que creem em você. E sabe o que significa ali os que te abençoarem, eu abençoarei, os que te bendizerem, eu te abençoarei? Não só a pessoa de Abraão, mas acreditar na fé de Abraão. E quando fala assim, os que te amaldiçoarem, seriam não só rejeitar Abraão, mas rejeitar a fé de Abraão. Quantas pessoas rejeitam a nossa fé, irmãos? Duvidam da nossa fé, questionam a nossa fé. Isso está relacionado. Se aceitar o Deus de Abraão, aceitar a fé de Abraão, vai ser abençoado. Mas se não é só rejeitar Abraão, se questionar a fé de Abraão, entra o lado espiritual aqui.
e questionar também o Deus de Abraão, vai ser muito amaldiçoado. Então, e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. 4. Em ti serão benditas, puxa, é muita promessa, né? Todas as famílias da terra. Letra A e letra B. Ao contrário do que muitos judeus dos dias de Jesus pensavam, Deus já havia prometido a Abraão a salvação de famílias de todas as nações. Os dias de Jesus, os dias da igreja primitiva, dos dias do apóstolo Paulo, os judeus daquela época acreditavam que só os judeus seriam salvos. Então, ao contrário do que muitos judeus dos dias de Jesus pensavam, e o próprio Senhor Jesus veio exatamente para isso, veio para abrir a porta, veio para os seus rejeitaram. Nós vamos ver no final aqui esse projeto de Deus, da permissão da queda de Israel. E o Senhor Jesus veio já com o propósito de estender a graça para todas as nações. Isso aqui era o cumprimento do que Deus estava falando com Abraão muitos anos antes. Letra B. A promessa feita a Abraão apontava para a pessoa do Senhor Jesus, pois a mesma fé em Deus que havia em Abraão, o Senhor Jesus, com o seu evangelho, faria muitos acreditarem também. Por isso que ele disse lá em Marcos 16, 15 e 16, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê na mesma fé. O mesmo crer de Abraão, Jesus está agora pedindo para a igreja, através do evangelho, levem essa fé. Quem crê, como creu Abraão, será salvo. Então, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui já era um prenúncio da vinda do Senhor Jesus para a execução desse projeto de espalhar a fé salvífica através do Evangelho. Sensacional. Projeto maravilhoso da parte de Deus, e estamos aqui aprendendo acerca dessa lição de número 2, promessas de Deus para Israel. Visão geral. A descendência de Abraão seria uma grande nação, acompanhada de um testemunho espiritual importante, que é a fé em Deus e também a salvação em Cristo Jesus. 2. Outras promessas a Israel. E vamos no final aqui vamos fazer um clamor, irmãos. Vamos orar também por Israel, né? Então estão em conflito ali, está bem tensa a situação, né? Isso está gerando aí muitos comentários aí, muitas dúvidas. Meu Deus, será que vai acontecer terceira guerra? Será que... comenta aqui, irmão, se você deseja que eu faça um vídeo sobre, pastor, antes do arrebatamento da igreja, vai sair uma terceira guerra mundial? Jesus está vindo agora, o que vai acontecer? Israel, relógio de Deus, essa guerra lá, o que está para vir? Se você deseja que eu faça um vídeo explicando para você, até para tranquilizar o teu coração, tem vários assuntos na Bíblia que tranquilizam o coração da igreja em relação ao que está acontecendo lá. Então, se você deseja que eu faça um vídeo, comenta aí nos comentários do vídeo aí, que daí, se tiver bastante comentários em relação a isso, eu faço um vídeo explicando para os irmãos esses assuntos. E se você deseja, daqui para frente, eu sempre farei esse pedido. Se você deseja que eu faça um vídeo em relação a algum tema, então os irmãos pedem nos comentários aí, que daí a gente faz o vídeo para os irmãos. Vamos lá. A promessa de um filho a Abraão. Letra A e letra B. Para que Abraão nunca tivesse dúvidas nas promessas de Deus, o Senhor faz com que a estéril Sara gerasse e desse à luz a Isaque, o filho da promessa. Por que Deus fez Sara, que era estéril, engravidar? Para que Abraão não duvidasse jamais. Que ele estava já a um passo de entrar uma certa dúvida no seu coração. Por quê? Sara já estava incrédula. Não, mas Deus prometeu, mas está demorando. Vamos pegar a minha escrava aqui, Agar, não vai ser comigo, vai ser com ela e tal. E fizeram tudo aquilo ali que estamos se incomodando até hoje. O mundo inteiro sofre por causa disso. E aí isso acabaria tentando Abraão a duvidar. E Deus fez Sara engravidar. Daqui um ano, Deus apareceu para ele tinha praticamente 100 anos de idade. Daqui um ano ela vai engravidar, Abraão. Vai ter um filho. Sara até riu, né? Meio que... Até por isso que se chama Isaque. Mas quando ela engravidou, caiu por terra qualquer tentação de incredulidade no coração de Abraão. Ele era homem, não era super-homem. E
poxa, só Deus, por exemplo aqui, ó, letra B, aos olhos humanos era impossível se cumprir a promessa feita a Abraão. Mas, olha o que diz a Bíblia, fiel é o que prometeu e a promessa se cumpriu, mesmo Abraão e Sara sendo avançado em idade. Confere Gênesis 17, versículo 1, versículo 15, versículo 16. E antes ainda ali, confere lá Gênesis 15 e 4. Então, a promessa de um filho a Abrão. Deus agiu daquela forma, vai ser do meu jeito, eu posso todas as coisas, e uma mulher avançada em idade, estéril, vai gerar. Humanamente falando, impossível isso. Mas Abraão, amém, Senhor, amém. E passou um ano, ela estava grávida. Aí caiu por terra qualquer desconfiança, qualquer sentimento humano, carnal, será que vai acontecer? Quando vai acontecer? Caiu por terra. Se Abraão já era crente, ficou muito mais. Que experiência sensacional ele viveu de ver a sua esposa avançada em idade, estéril, gerando, né? 2. A promessa de um filho a Isaac. Deus fez a promessa a Abraão, depois fez a promessa a Isaac, depois fez a promessa a Jacó, irmãos. E aí começa, irmãos, que Deus ele tem um projeto universal de salvação e é Ele quem procura o homem para executar esse projeto. Se dependesse do ser humano, o ser humano ia se afastar cada vez mais de Deus, todos estaríamos perdidos. Mas o próprio Deus, por amor, por misericórdia, Ele que procura o homem e olha, estou te fazendo uma promessa, vai acontecer assim, e porque dele e por ele para ele. Ele promete, ele mesmo trabalha, assegurando o cumprimento da promessa e vai cuidando da promessa que ele fez para que tudo se cumpra. Nosso Deus é sensacional. E todo esse trabalhar é resumido nas palavras do Senhor Jesus, quando ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, irmãos, o nosso Deus está no controle de tudo. Nunca perca a esperança, viu? Deixa eu liberar uma palavra profética para você. Nunca perca a esperança no trabalhar do teu Deus, porque Ele chama, faz promessas e está atento, cuidando todos os dias da sua promessa. Então descansa o teu coração. Tudo está no controle de Deus e a tua vida está nas mãos do Senhor. Receba esse bálsamo de segurança no teu coração. Aleluia! Ô glória, estou sentindo a presença do Espírito Santo. Promessa de um filho. Agora Deus prometeu a Abraão, agora promete a Isaac. O que significa isso? Por que, pastor, que ele promete a Abraão, promete a Isaac, promete a Jacó? É Deus cuidando da sua promessa. É Deus no controle de tudo. Por isso que Ele está no controle da tua vida. Fica tranquilo. Letra A e letra B. Assim como era improvável que Sara pudesse gerar, mas gerou, Rebeca também não podia gerar, mas também gerou. Confere lá Gênesis 25 e 21. Letra B. Deus cumpriu sua promessa novamente, pois a Deus todas as coisas são possíveis, conforme Mateus 19 e 26. Então, interessante, Sara era estéril, Rebeca também era estéril. Por quê? Porque todo esse projeto maravilhoso de uma grande nação e de um povo salvo é mérito de Deus, irmãos. Não é mérito do homem. Não, fui eu que gerei. Não, é minha descendência, é uma descendência superior. É uma descendência... Não é mérito de nenhum ser humano. Tá? Que nem Hitler. Não, eu vou fazer aí, os alemães serão uma raça superior. O ser humano sempre quis se exaltar com isso. E Abraão não tem do que se exaltar, e nem Isaac. Porque eles não podiam deles ter nenhum filho. E aí o Senhor, a honra é minha, viu? Mulheres estéreis, eu farei gerar, para que vocês entendam. A honra e a glória pertencem a mim. Aleluia! Então, irmãos, todas as conquistas que os filhos de Deus tiverem, exalte e reconheça que a honra e a glória pertencem ao Senhor. Fica aqui a recomendação de João Batista. Convém sempre que Jesus cresça e nós venhamos a diminuir. Tá? Receba esta palavra para andar com sabedoria diante de Deus e saber agir diante das conquistas. A Ele toda a honra e toda a glória. 3. A promessa renovada. Letra A e letra B. Deus apareceu a Jacó e confirmou a promessa feita
a Abrão. Agora aqui, irmãos, não foi só uma promessa de filhos ou coisa assim, porque Jacó teve vários filhos, e até é interessante que a esposa dele, que ele amava, Raquel, ela gerou José e Benjamim, de que Paulo era descendente da tribo de Benjamim, mas o Messias viria da tribo de Judá, que nem foi da mulher que Jacó amava. Então aqui não é uma questão de um filho de uma mulher específica, não, aqui já é outras promessas. Tá? Então vamos lá, letra A e letra B. Deus apareceu a Jacó e confirmou a promessa feita a Abrão, e também em Jacó. Aí Deus confirma, faz essa promessa agora. A promessa agora não era questão de um filho específico, mas era que todas as nações e famílias seriam abençoadas em Jacó também. A mesma promessa que ele fez a Abrão, fez para Jacó. Olha só, também em Jacó todas as famílias da terra seriam benditas. A promessa agora que Deus renova é que todas as famílias também em Jacó seriam benditas. Porque viria de Jacó, né? Da descendência da tribo de Judá, vem o Senhor Jesus, e era isso que Deus estava renovando agora na pessoa de Jacó, essa promessa. Confere Gênesis 28, 14 e 15, letra B. Visto que Jacó era da descendência de Abraão, Deus lhe assegura que seria com ele por onde ele andasse. Deus falou: Jacó, todas as famílias serão benditas em ti. Agora Deus faz promessa também para Jacó: eu serei contigo por onde você andar. Como nós, olha aqui, ó, visto que Jacó era da descendência de Abraão, Deus lhe assegura que seria com ele por onde ele andasse. Ponto. Como nós somos filhos de Abraão pela fé, olha aqui, irmãos, é a mesma promessa que Deus fez para Jacó, Jesus fez para nós. Aonde, pastor Rodrigo? Como nós somos filhos de Abraão pela fé, Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Mateus 28 e 20. A mesma segurança que Deus estava colocando no coração de Jacó. Jacó, serei contigo por onde você andar. Era como se Deus estivesse falando: estarei contigo todos os dias. Jesus faz agora para a igreja. Por quê? Porque nós também somos filhos de Abraão pela fé. Jacó também era filho de Abraão, literalmente, da descendência, né, de Isaac. E nós, pela fé, somos filhos de Abraão também. Então a mesma promessa que Deus fez a Jacó, de ser com ele, faz também aos filhos de Abraão, que é a igreja hoje. Então descansa teu coração. Deixa eu liberar outra palavra sobre o teu coração. O Senhor Jesus, a cada passo, Ele está te acompanhando. Descansa o teu coração. Aleluia. 4. Promessa do reino do Messias. Letra A. As promessas feitas aos patriarcas envolviam todas as famílias da terra. Dessa forma, Deus prometeu a vinda do Messias, e este salvaria pessoas de todos os povos. Isaías profetizou a vinda do Messias, e assim como Deus cumpriu a promessa feita aos patriarcas, também cumpriu a promessa do nascimento do Messias. Conforme Marcos 1, 23, Isaías 7, 14. A promessa. Quando Deus fala abençoar todos os povos, em ti serão benditas todas, o Senhor está sempre apontando, irmãos, para a vinda do Messias. Porque não haveria como todas as nações serem abençoadas sem a obra redentora do Senhor Jesus. Então, quando você lê expressões assim, benditas todas, em ti serão benditas todas as famílias da terra, o Senhor já estava anunciando a obra salvadora ou de redenção do Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, irmãos. O nosso Deus sempre apontando para a conclusão dos seus projetos em relação à humanidade. Em outras palavras, sempre trabalhando em favor da salvação dos povos. Nosso Deus é maravilhoso. Visão geral. As promessas feitas a Abrão culminam na promessa de que o Messias viria para redimir Israel, e não só Israel, a humanidade também de seus pecados. 3. A promessa de salvação para Israel. A queda de Israel. Agora a gente vai entender aqui, irmãos, entender em partes, né? Porque o próprio apóstolo Paulo, que era Paulo, foi ao terceiro céu, teve visões tremendas, conversou com o Senhor Jesus. Ele achava difícil compreender totalmente isso, imagine nós. Então, mas vamos entender algo aqui. Fantástico. Vamos lá. A queda de Israel. Letra A e letra B.
A permissão de Deus quanto à queda de Israel é algo muito profundo para que haja uma explicação teológica bem clara, conforme Romanos 11, 33 ao 36. Esse eu vou ter que ler para vocês, porque tem pessoas por aí querendo achar perfeitas interpretações acerca desse plano que Deus fez, mas é profundo demais, irmãos. Então existe aqui uma explicação que o próprio Paulo dá, mas é bom que a gente não queira especular demais, porque senão vai dar problema. Aí que já vai entender. Romanos 11, 33 ao 36. Vamos lá, vem comigo. Ó profundidade das riquezas. É profundo demais para entender completamente isso. Tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. Quão insondável, não tem como sondar, não tem como definir, são os seus juízos. E quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, quem é que vai entender totalmente isso, irmãos? Ou quem foi o seu conselheiro? Jamais, irmãos. Senhor, faz um projeto aí, sabe? Endurece o coração dos judeus, permita a queda deles, e aí vai se espalhar aí a salvação para todo mundo. Quem é que fez isso? Ninguém, irmãos. Ninguém faria. Mas Deus arquitetou tudo isso. Vamos lá. Para quem, ou porque quem compreendeu, né? Ou quem primeiro lhe deu algo, de modo que tenha direito à recompensa, irmãos? 36. Porque dele, por ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, seja a glória eternamente. Amém. Então, preste atenção, a permissão de Deus quanto à queda de Israel é algo muito profundo para que haja uma clara explicação teológica. Letra B. Agora, Paulo deixa claro que Deus fez uma aliança com Israel e vai tirar os seus pecados. Por isso que eu quero que você não condene. Eles vão tudo para o inferno, não creem em Jesus, estão condenados. Calma. Estão correndo risco? Estão. Mas não podemos definir. Por quê? Deus prometeu que vai tirar os pecados de Israel. Está lá. Quem é que falou isso? Romanos 11, 27. Olha o que Paulo diz. E este será o meu pacto com eles, quando eu perdoar os seus pecados. Então, segura aí, irmão. Mas por que isso? Por causa de Abraão. Deus amou. Deus fez um concerto de amar esse povo por causa dos pais. Paulo explica isso. Calma, vem comigo. Portanto, Israel não caiu para serem rejeitados. Não. Israel caiu para serem corrigidos e resgatados, pois eles são amados de Deus. Meu Jesus. Romanos 11, 28. Assim, em relação ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas, em relação à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Irmão, em se tratando de Israel, ponto. Não comenta nada, põe nas mãos de Deus, deixa Deus julgar Israel. Eu já vi um monte de crente falando, tão perdido, tão condenado, vão para o inferno. Não faz isso, irmão. Deixa pôr nas mãos de Deus. Agora tem mais uma coisa aqui, vamos lá. 2. A tristeza de Paulo por Israel. Por que Paulo ficou triste? Vamos lá. Letra A. Paulo fica triste em relação aos judeus porque estes se tornaram inimigos do evangelho que Paulo anunciava. Então Paulo fica triste. Lógico que Paulo, poderiam, todos abraçar Jesus, ser um povo só já de agora. Mas tem toda essa questão, daí Paulo é o único que entende um pouco essa questão. Deus permitiu a queda deles para que o evangelho fosse pregado, para a salvação fosse pregado aos gentios. Daí Paulo fala que Deus não poupou os ramos para enxertar, outros galhos, jambuzeiro bravo na oliveira. Paulo tem toda essa análise, mas Paulo está ciente. Eles não caíram para a rejeição.
Não, Deus vai perdoar os pecados deles. E só que, poxa, eles são inimigos do Evangelho. E é o Evangelho que eu anuncio. Eles não queriam aceitar os gentios. Um monte de promessa feita para eles, entender que seria para os gentios também. Não, eles até aceitavam. Não, quer se tornar um prosélito? Quer aceitar? Tem que circuncidar. Tem que andar na lei de Moisés. Assim até eles aceitavam. Agora, não cumprir mais a lei de Moisés, não circuncidar, eles tinham o coração fechado para essas coisas. E Paulo automaticamente fica um pouco triste, principalmente porque Paulo estava anunciando o evangelho aos gentios, e onde Paulo chegava, os judeus afrontavam. Então, ele, lógico, ficou triste. Romanos 11, 28. Agora, letra B. Paulo sabia que assim como Deus... Agora, redobra a atenção que isso aqui é esclarecedor. Paulo fica triste, mas ele sabia. Assim como Deus usou de misericórdia para com os gentios, também usará de misericórdia para com Israel. Agora veja comigo, Romanos 11, 30 e 31. Pois assim como vocês no passado foram desobedientes a Deus, eu e você, os gentios, mas agora alcançaram misericórdia por causa da desobediência deles. 31. Então a gente não vai julgar os judeus, irmãos. Por quê? Olha aqui, ó. Assim eles também agora se tornaram desobedientes para que possam alcançar a misericórdia também, por meio da misericórdia que vocês demonstraram ou receberam. Então, Deus vai usar de misericórdia com eles também. Nós não éramos melhores do que os judeus estão agora. Não. Os judeus estão desviados, estão incrédulos, e nós, irmãos, estávamos na mesma condição. A graça é para todos. Então, Deus tem um projeto de reconciliação para eles. Vamos lá, 3. Promessa de salvação a Israel. Letra A e letra B. Ninguém tem o direito de definir a salvação de qualquer pessoa, especialmente da nação de Israel. Confere lá Romanos 10, 6 e 7. Paulo diz, vamos lá, vamos conferir aqui. 6 e 7. Mas a justiça que vem da fé, assim diz, não diga em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Isso aqui envolve todo o plano do Senhor Jesus, e a pessoa ser presunçosa, querer definir todos que vão para o céu. E 8, mas o que ela diz, aliás, 7, né? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a trazer de volta os mortos a Cristo dentre os mortos? Paulo faz duas perguntas, não questione isso. Quem vai subir ao céu, quem vai descer ao abismo, não cabe a nós. Ponto. Não cabe ao ser humano definir a salvação de ninguém. Letra B. Paulo deixa claro que o tropeço de Israel foi para o bem dos gentios e que Deus está trabalhando para a restauração da nação e sua plenitude. Paulo deixa claro isso. Paulo ainda acrescenta que se a queda de Israel trouxe riqueza para o mundo, quanto mais a sua plenitude. É certo que Deus vai restaurar eles. Portanto, Deus está no controle de todas as coisas e vai restaurar completamente a Israel. Confere Romanos 11, 11, 12. Olha o que diz. Romanos 11, 11, 12. Digo, portanto, acaso tropeçaram para que caíssem? De maneira nenhuma. Olha só. Mas pela sua queda a salvação veio aos gentios para provocá-los, para até provocar uns ciúmes, né, em Israel. 12. E se a sua queda trouxe riqueza ao mundo e a sua diminuição trouxe riqueza aos gentios, quanto mais será a sua plenitude. Então Deus tem um projeto com eles, irmãos. Visão geral. 3. A Bíblia assegura que o remanescente fiel de Israel será salvo pelo libertador que virá de Sião. E aqui tenho certeza que alguém vai pensar, não, mas a Bíblia diz que é um remanescente, então tem gente de Israel que vai para o inferno. Irmãos, que tchanha é essa, como diz o Lajano, de querer que os judeus vão para o inferno?
Tira da cabeça, a salvação de qualquer pessoa não compete a nós. Eu vejo um monte de evangélicos, não, nós temos que ter uma certeza aí de condenar as pessoas, tem que ir para o inferno sim. Para com isso, irmão. Não cabe a nenhum evangélico definir a salvação de ninguém. E especialmente Israel, põe nas mãos de Deus. Deus tem um projeto com aquele povo por causa dos patriarcas. Conclusão, as promessas de Deus... E outra coisa, irmãos, a Bíblia diz, com a mesma medida que julgardes, vos julgarão a vós também. Então nunca seja juiz, viu, para definir a salvação de alguém. Porque com a mesma medida que eu julgar alguém, eu vou ser julgado. Conclusão, as promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, Isaque e a Jacó se cumpriu em parte e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino do milênio. Lembremos da palavra de compromisso do Senhor, ainda antes que houvesse dia eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43:13. E nós sabemos, né, irmãos, no final da grande tribulação, o Senhor Jesus vem, todo Israel vai se converter, receberão o Espírito Santo, e aí definitivamente nós vamos começar ali, literalmente, de ambos os povos fazer um, né? Haverá ali a plena testificação de comunhão entre Israel e a igreja, e aí as nações que ficaram no milênio vão aprendendo também esta unificação de comunhão espiritual. E depois do milênio, aí a eternidade plena, haverá uma só nação servindo a Deus na cidade santa. Questionário, método tempestade cerebral com as respostas estão aqui no final. Verdade prática para ser lido com todos os irmãos. E aí nós chegamos ao final desta lição abençoada. Se esta lição tem te ajudado, deixa um like nesse vídeo, me ajuda muito. Compartilhe essa lição, se inscreva no nosso canal e divulgue, nos apoie, divulgue os nossos materiais. Nós temos ali a Catflix com tudo que os cristãos precisam para servirem a Deus até a volta do Senhor Jesus. Básico, médio, bacharel em teologia, certificados reconhecidos pela CGADB, curso de oratória, quer aprender a pregar, curso de pregação, quer aprender a falar em público, tem curso de capacitação para professores, tem curso para casais, curso para pessoas que têm ansiedade na alma, pessoas que têm depressão. Tem vários conteúdos ali, nós estamos alimentando, e tem conteúdo para as crianças, material de educação infantil, tem material para obra missionária, e nós vamos alimentar ainda muito mais conteúdo. Está vindo o curso de hebraico. Atenção, você que deseja aprender hebraico, deseja aprender o hebraico? Vamos ter o curso de hebraico dentro da nossa plataforma. Nós já temos ali um excelente professor, que é um irmão Júlio, congrega ali na Assembleia de Deus em Xereder. Ele tem um canal no YouTube, você pode até pesquisar, Júlio, professor de hebraico, e tem aulas, vídeos ali, vai ensinando, mas está montando o curso, já está mandando os vídeos para nós, e logo vai ter um curso, você vai aprender a falar hebraico, viu? Fique aqui com o pastor Rodrigo. Atenção, você que deseja ler a Bíblia em hebraico, interpretar os textos, fazer exegese, falar em hebraico, pregar em hebraico, não para divulgar o judaísmo, mas para explicar corretamente o sentido dos textos no original. Então nós estamos montando um curso excelente, excelente. O Júlio fala fluentemente, inclusive já recebeu até o certificado de cidadão, porque ele é da descendência judaica, comprovou a sua descendência judaica, e tem um testemunho glorioso, irmãos. Tá? Aqui os judeus do Brasil, quando foram, se você aceitar o judaísmo, nós vamos te dar o certificado de cidadão, para você ter direito de ir para Israel quantas vezes quiser, morar lá e tudo mais. Ele disse, olha, vocês me perdoem. Tremendo, irmãos. Eu vou fazer uma entrevista com ele, vai ter na Catflix. Na Catflix o vídeo vai ficar ali. Ele disse, olha, me perdoe, mas eu não posso negar a minha fé. É sensacional. Crente mesmo, da Assembleia de Deus, não posso negar minha fé em Jesus. Não posso entristecer os meus pais, que me ensinaram também esta fé. Não posso. Aí sabe o que os judeus disseram para ele? Você é um justo como Noé entre as nações. E mesmo assim, pela tua sinceridade, nós vamos te conceder a cidadania. Sensacional.
Deus provou ele ali, ele foi aprovado. Jesus, e ele fala fluentemente, é professor de inglês, também de hebraico, e estamos montando o curso e vamos ensinar os irmãos aqui da Catflix a falar em hebraico, a ler em hebraico, vai ser maravilhoso. Já põe nos comentários aí você que tem interesse, pastor, eu tenho interesse em fazer o curso hebraico, é o hebraico bíblico, tá? Você vai ler a Bíblia em hebraico, vai aprender a falar em hebraico, vai ser uma maravilha, ok? Já põe nos comentários, pastor, eu quero o curso de hebraico, eu quero o curso de hebraico e vai ser maravilhoso. Vamos fazer o nosso clamor, irmãos, clamor por milagres. Agora você que precisa de um milagre, coloque a mão no teu coração, como um gesto de fé. Vamos interceder também por Israel e vamos orar por todos os irmãos assinantes da Catflix, inscritos aqui no canal, a todos que chegarão também e a todos que farão também conosco parcerias. Você pode divulgar os nossos cursos e receber uma renda extra por isso. Entre em contato comigo. Vamos orar por todos os irmãos, pelos nossos projetos na obra missionária. Vamos levantar um grande clamor. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, em primeiro lugar te agradecemos, Senhor, por tuas promessas ao povo escolhido, a Israel, a igreja, a todo aquele que crê, como o pai Abraão creu. Te damos graças, Senhor, por tua bondade e misericórdia, teu projeto lindo de vida eterna. Te louvamos pela existência, te louvamos pela salvação. Pai querido, abençoe Israel, tenha misericórdia, repreende as hostes espirituais da maldade que estão influenciando aqueles grupos terroristas. Repreenda, Senhor, os demônios que estão influenciando as autoridades iranianas, as autoridades do Hezbollah, desses grupos terroristas, do Hamas. Repreenda, Pai, os demônios que estão influenciando estes homens, para que haja, Pai, um cessar-fogo, para que haja, Pai, um equilíbrio político e pacífico naquela região, pois nós cremos, Pai, enquanto a igreja estiver na terra, nós cremos que enquanto Ló, que representa o teu povo da graça, estiver na terra, Sodoma não passará pela tribulação das chamas. Pai querido, nós cremos, a igreja ainda está na terra, Senhor. Protege, Pai, Israel, protege aquela região e que haja, o Senhor Jesus, tempos de refrigério. Use de misericórdia. Nós sabemos, Pai, sabemos do aumento das dores, sabemos, Pai, do cumprimento das profecias, mas a igreja ainda está na terra, Senhor. A igreja que detém pelo Espírito Santo o avanço do mal. E devemos combater, como diz tua palavra. Nossa luta não é contra a carne, mas contra as hostes. Por isso repreendemos, em nome de Jesus Cristo, os demônios que estão influenciando Hamas, Hezbollah e as autoridades radicais iranianas. Demônios sejam queimados, expulsos e repreendidos, em nome de Jesus Cristo. Venha abençoar, Senhor, Israel, Jerusalém, as cidades ali do Oriente Médio, Pai. Os países do Oriente Médio, tem misericórdia. Use de compaixão, Pai, e que em meio a esse conflito, pessoas possam aceitar o Senhor Jesus como Salvador, porque a tua palavra está lá, Senhor. Eu vi com os meus olhos que muitos possam correr aos pés do Senhor Jesus, aleluia, e encontrar o Salvador em meio a esses conflitos. Abençoe Israel, Pai. Tenhas compaixão. Que esta bênção se reparta agora para cada filho teu, Senhor, que está orando comigo. Assim como o irmão que testemunhou da cura, ele foi alvo do teu poder, os teus filhos nesta hora, que estão orando, crendo com a fé que havia em Abraão, sejam alvo de milagres. Desapareçam infecções. Em nome de Jesus Cristo agora, todo aquele que ora e pede para que desapareça esta dor, esta infecção, esta doença, este câncer, este nódulo, este cisto, esta dor, todo aquele que está pedindo agora, seja alvo de milagres. Desapareçam pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Aconteçam agora curas, normalização no organismo, restauração de órgãos, normalização da saúde e do vigor, do alto da cabeça
a planta dos pés. Desapareçam as enfermidades, as doenças, no intestino, no útero, no coração, no fígado, nos rins. Eu repreendo agora toda enfermidade e ordeno a cura em nome de Jesus Cristo. Fique livre desta hemodiálise, fique livre destas fraquezas, fique livre desse cansaço. Seja alvo de milagres na autoridade do nome de Jesus Cristo. Use de compaixão, Senhor. Conceda um sinal da tua graça. Abençoe e confirme, Pai, este grande clamor e que em tudo o teu nome seja glorificado. Nós te agradecemos, certo das bênçãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Tome posse desta bênção. Se você for alvo de milagre, testemunhe, viu? Ser-me-eis testemunhas. Deixa o teu comentário nesse vídeo acerca dos milagres que você já recebeu da parte do Senhor Jesus. Um forte abraço. Fique na paz de Cristo Jesus. Amém.